nigga, you fucking fight back. Mostramos para vocês, então, o Flamengo na temporada de 2016. 510 milhões de reais faturados. Aí a gente anda um pouquinho mais para a temporada de 2019, olha o pulo. 950 milhões de reais faturados. E aí vai para 2022 com 1 bilhão e 200 milhões de reais de faturamento. Mota. Vamos tabelar um pouquinho sobre isso, que é a questão financeira, André, tem impacto, a gente fala isso inclusive na época do Bandeira de Melo, um dos grandes, se não o grande responsável, ele e sua equipe, por essa transformação no Flamengo. Sim. Mas a gente também está acostumado a não ver sequência de mudança de diretoria. A atual podia ter colocado tudo a perder e não o fez. Como é que você avalia, desde o início, esse momento financeiro? São 10 anos aí de sucesso nos cofres. Bom, primeiro de tudo, isso é mérito, né? Mérito administrativo de colocar a casa em ordem, de ter a coragem de dizer para uma torcida do tamanho da do Flamengo e que cobra como a do Flamengo sempre cobrou e sempre vai cobrar, que durante um período as coisas não vão acontecer como ela quer, para que sacrifícios sejam feitos pensando num futuro melhor. Esse futuro chegou. E se houve alguém que não acreditava nesses avisos da diretoria anterior, agora está claro que era necessário passar por esse período e que dificilmente as coisas acontecem paralelamente, né? Mas agora, com um tremendo time de futebol em campo, é um trabalho que merece total aplauso e nada pode ser dito além dos troféus, além de como esse time atua, além dos jogadores e treinadores que foram contratados, nada diz mais a respeito de tudo que aconteceu como essa invencibilidade em relação ao atraso de salários. Não são muitos times que podem falar isso aqui no Brasil. Ô Zupa, por isso mesmo, assim, tem muita gente que olha, mas olha o tamanho do Flamengo, né? Mas tem muitos clubes gigantes no futebol brasileiro que não conseguem fazer o trabalho que o Flamengo faz, que o Palmeiras faz, para a gente dar esses dois bons exemplos. É um exemplo a ser seguido e mostra assim que sim, é possível fazer o que a gente viu essas equipes fazendo. Talvez o Flamengo com um pouco mais de dificuldade, o Palmeiras tem um patrocinador ali que injeta mais dinheiro no clube. É um exemplo a ser seguido, mas não é o modelo usado pelo Flamengo para chegar nesse bilhão de arrecadação, ele se aplica em pouquíssimos outros casos. Eu acho que assim, o exemplo a ser seguido é você, em algum momento, fechar as torneiras e identificar o que você pode fazer para gastar menos e, num segundo momento, identificar o que você pode fazer para explorar ao máximo o seu potencial de arrecadação. Mas, por exemplo, para usar um exemplo claro de outra potência econômica no futebol brasileiro atual, não adianta o Atlético Mineiro querer replicar exatamente o modelo do Flamengo, porque não vai dar certo. Porque o que o Flamengo fez? O Flamengo primeiro se organizou como clube, e aí eu acho que todos os clubes devem seguir esse exemplo, mas a medida que o Flamengo encontrou, a maneira que o Flamengo encontrou para potencializar ao máximo a sua arrecadação, não se aplica, por exemplo, ao Atlético. Como o Flamengo potencializou a sua arrecadação? Fazendo o melhor uso possível da sua gigantesca base de torcedores, né? E o Atlético, por exemplo, o Flamengo na última pesquisa de torcida que eu vi, do Globo e do IPEC, o Flamengo tem um pouco mais de 21% dos torcedores. O Atlético Mineiro tem 2%. Tá bom. Então, o Atlético Mineiro nunca vai ter o potencial de arrecadação orgânico que o Flamengo tem. O Corinthians largou esse plano os dois planos, tá? O plano de estruturação do clube, de gastar melhor, de gastar menos, e o plano de arrecadar o máximo possível. Na atual temporada, desde que o Duílio assumiu, o Corinthians passou a melhorar os seus gastos e arrecadar muito mais. Na última temporada, por exemplo, nessa atual temporada, o Corinthians arrecadou 50% a mais do que arrecadou na última, trabalhando melhor o marketing, tendo de volta a bilheteria, etc. e tal. Então, acho que esse é o recado. O Palmeiras se reestruturou, mas para atingir um patamar de arrecadação como o do Flamengo, por exemplo, hoje, o Palmeiras precisou passar pelo processo de uma injeção de dinheiro de terceiros, no caso, primeiro o Paulo Nobre e depois a Leila, para depois o Palmeiras ser um clube autossuficiente, como ele é hoje. Então, acho que esse é o recado, é cada clube entender
qual é a sua maneira de atingir o máximo potencial de arrecadação. Para outros clubes, é SAF, é vendendo a administração do futebol. E isso é perfeitamente compreensível. O Flamengo, ele consegue, através da sua torcida, do seu potencial próprio de arrecadação, fazer desse montante o seu grande patrocinador. E isso é louvável. E o Flamengo ficou durante décadas com esse potencial adormecido. E isso é muito mérito dessa gestão dos últimos 10 anos. E esses números de agora, eles têm algo muito interessante, porque para boa parte dos clubes, o grosso de faturamento vem de direito de televisão, premiação e venda de jogador. O Flamengo está batendo mais de bilhão sem vender o que estava em meta orçamentária, vendendo menos, e com as receitas de publicidade, de patrocínio e de match day, né, de bilheteria e de sócio-torcedor, sendo maior do que a receita de transmissão e de premiação. Então o Flamengo subverte a ordem normal, a pirâmide, né, do faturamento dos clubes e rompe a casa do bilhão. Isso mostra como esse trabalho é feito na base da excelência. E não por acaso o Flamengo colhe os frutos disso dentro de campo. Como é que um time que fatura, que tem um orçamento de 250, 300, 350, vai competir? Não compete. Porque esses caras vão no mercado, eles contratam, traz o Gerson de volta, entende? Contratam um grande treinador. Então, é difícil você competir. Naquela época, o Arrascaeta era reserva no Flamengo, gente. O técnico era o Abel. O Rodriguinho era titular do Cruzeiro. O Cruzeiro vinha de uma conquista no Campeonato Mineiro jogando super bem. Já no início de Copa do Brasil, jogando bem, etc e tal. O Arrascaeta vai para o Flamengo. Quando chega o Jorge Jesus, ele desabrocha. Ele já jogava bem no Cruzeiro. Claro que sim. Faz parte. Hoje, evidentemente, eu não sei nem onde é que tá. O Rodriguinho estava no Cuiabá, né? Hoje não dá nem para comparar. O Arrascaeta é muito mais jogador. O Arrascaeta é um dos expoentes do nosso futebol. Ele é uma das estrelas do nosso futebol. Eu não daria a camisa 10 do Santos para ele, porque a camisa 10 do Santos eu só daria para o Messi. Só. Eu acho que não deveria, inclusive, ser aposentado. Mas eu daria a camisa 8 para ele e eu iria no Rio de Janeiro pegar e levar para Santos. Eu acho ele sensacional. Entendeu? Sensacional. Mas que o Arrascaeta é um grande jogador, eu acho. So will you fucking fight back?